Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O café de hoje é com o vereador João Wagner Antoniol, do PSC, e o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. O tema deste videocast é a descriminalização do aborto sob a ótica do vereador e do arcebispo. O tema é atual e gera muito debate, então bora pegar a sua caneca, ficar ligado aqui com a gente enquanto a gente fala de política. A discussão pautada no STF sobre o aborto deixar de ser crime quando as mulheres assim decidirem até a 12ª semana de gestação parte de uma ação apresentada pelo Partido PSOL e pelo Instituto de Bioética em 2017. A ministra Rosa Weber recentemente deu seu voto favorável e a votação ainda vai continuar de forma presencial em plenária no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o entendimento da lei é de que o aborto voluntário, aquele que não é espontâneo, é crime, qualquer que seja o tempo de gestação, exceto nos casos de risco para a mãe, anencefalia do embrião ou gravidez decorrente de estupro. Fazendo essa introdução, então, João Wagner, eu queria perguntar para você a importância de falarmos sobre o assunto, né? E de trazer o Dom Gil aqui para esclarecer alguns pontos para a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, né? E é um prazer estar aqui mais uma vez, Maria Judite, nesse podcast, né? Prazer receber aqui o Dom Gil, agradecer a disponibilidade do Dom Gil estar vindo aqui discutir esse assunto, que a gente foi aí alavancado nos últimos dias, através da DPF 442, que está sendo discutida no STF, um assunto que permeia a sociedade brasileira há muitos anos, que alguns veios da sociedade defendem isso aí. Então a gente precisa colocar coisas aqui que realmente que vão afetar a vida das pessoas, né? A crença das pessoas, e que não é a vontade da maioria, né? A defesa da vida, que é um preceito constitucional, né? Que no próprio artigo 5º fala que a vida é inviolável, né? Então, assim, é uma questão que mexe com a Constituição brasileira, não só com o Código Penal, e também questionar a competência de estar discutindo isso, se é realmente a competência do STF, porque vai mexer na Constituição. Então a gente precisa discutir isso, precisa levar para a sociedade esse debate e fazer com que a sociedade também se mobilize contra o que está acontecendo no país, né? Não só a questão religiosa, isso transfere os limites da religião, isso também mexe até com a própria espécie humana, né? com a perpetuação da espécie. Né? Porque a gente precisa proteger a vida justamente para perpetuar a espécie, para a evolução humana, né? A gente mexe com assuntos que vão atingir as gerações futuras. Então a gente precisa discutir isso com muita seriedade, a sociedade precisa se inteirar mais disso, né? E a gente eu sou religioso, sou católico, né? E não é transparente para todo mundo, isso é público isso aí. Então a gente tem a nossa visão católica, mas também temos a nossa visão científica, né? Então a gente precisa falar mais sobre isso aí, trazer aqui, aproveitar a TV Câmara e trazer isso para dentro da sociedade juiz-forana. Perfeito. A gente vai voltar aí, falar mais profundamente sobre essas questões que o senhor trouxe, mas vamos agora ouvir o Dom Gil. Dom Gil, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para o senhor. De acordo com a igreja, hoje aí, sob a tutela do Papa Francisco, né? Quando começa a vida? Essa é a grande questão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto de tanta importância para nós todos, para a pessoa humana, não para qualquer tipo de pessoa que possa ser de qualquer religião. Né? O assunto aqui nosso não é propriamente religioso. É claro que o aspecto religioso entra, porque religião é constituída de pessoas. Então a pessoa está sempre, né, vista em todos os seus aspectos. Quando começa a vida? Quem nos diz a respeito disso é a ciência.
E a igreja obedece à ciência, né? Se a ciência errar, é claro que a igreja deverá tomar a sua posição. Mas atualmente a ciência diz que a vida humana começa no encontro do espermatozoide com o óvulo da mulher. Então, naquele momento da fecundação, começou a vida humana. Nós dizemos que é na concepção, certamente na concepção, mas os cientistas hoje, às vezes, começam a afirmar que mesmo antes da concepção, ou seja, da nidação, antes da nidação, já houve, então, o encontro de dois gametas, ali começou a vida. Se a gente admitir que pudesse tirar a vida antes da concepção, já seria um crime, porque a vida humana já começou na fecundação. E ela vai até a morte natural. Então, a vida humana deve ser respeitada da sua fecundação até a sua morte natural. Isso é que a igreja prega, ensina, e que não é um dado propriamente religioso, não é um dogma de fé, é um dogma científico, né? É um dogma científico. A igreja, eu gosto de dizer que a igreja não trabalha só com oração, nem só com espiritualidade, ela trabalha com a vida. A igreja faz o que Cristo fez. Cristo não ficou apenas rezando no Monte das Oliveiras, mas ele estava em contato com o povo, curando, salvando, ajudando, aconselhando. Então a igreja faz aquilo que Cristo fez. A igreja, portanto, ela não trabalha só com um elemento especificamente religioso, mas com a antropologia. A antropologia também faz parte da vida e do ensino da igreja. Perfeitamente. João, você disse aí sobre a questão do STF, né? Do STF estar querendo aí legislar sobre o tema. Queria perguntar para você, isso tem acontecido, né, em alguns casos, a respeito de temas polêmicos, né, o STF entra nesses assuntos mais polêmicos, né, e já há aí uma mobilização de parte do Congresso Nacional, inclusive em relação a se fazer um plebiscito, ouvir a população, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você tem acompanhado a respeito disso. Judite, vamos falar um pouco de organização política, né? Bom, quando eu fiz um pouco de faculdade de Direito, fiz 5 períodos de faculdade de Direito, depois fui para Engenharia, mas eu estudei, quando eu fazia faculdade de Direito tinha TGE, né? Teoria Geral do Estado. Então, na Teoria Geral do Estado a gente estuda quais são os poderes e qual é a função de cada poder dentro da conjuntura do Estado. Nós temos o executivo, nós temos o legislativo e nós temos o judiciário, né? E cada um desses poderes tem as suas funções e os seus limites de atuação, né? Hoje nós temos no Brasil aproximadamente de 200 a 210 milhões de pessoas. Se você for pegar a opinião de 210 milhões de pessoas, é impossível você colocar numa praça pública, você fazer toda vez que for discutir uma coisa dessa, você ter uma votação desse assunto. Então, para que foi criado o Congresso Nacional? O Congresso Nacional foi criado para que seja a representação do povo, através de eleições, para que no Congresso Nacional seja discutido aquilo que vem afetar a vida da população, da sociedade, principalmente os preceitos constitucionais. Então, hoje são escolhidos 513 deputados, divididos por estado, de forma proporcional à população de cada estado, justamente para ser igualitária à opinião da sociedade, para que se discuta a vontade do povo. O judiciário é para fazer com que as leis sejam aplicadas, fazer com que aquilo que foi discutido no Congresso e que virou lei, sejam discutida a constitucionalidade dele e que seja aplicado na sua íntegra, né? Então, o que acontece? O que está acontecendo hoje são debates polêmicos, não só a questão do aborto, que nós vamos discutir aqui mais a fundo, mas a questão das drogas também, né? Porque é outro assunto polêmico que vem sendo discutido no Congresso Nacional há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que a questão da liberação das drogas ou não vem sendo discutida no Congresso Nacional. E até hoje o tema é tão polêmico que não chegou ainda num denominador comum a respeito disso aí. Né? Então, por isso que a descriminalização das drogas e também a do aborto que a gente vai discutir tem que ser passado pelo Congresso. Ali está a voz do povo, ali está a representatividade popular. Né? Eles foram eleitos para isso.
Então ali tem 200 milhões de habitantes no Brasil que escolheram o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal para discutir isso. Os ministros, eles não são eleitos pelo povo, e os ministros do STF, os 11 ministros, eles são indicações políticas, né? Que é o executivo que indica e passa com a sabatina no Senado para que o ministro tome a posse do cargo. Então eles não são eleitos pelo povo, eles não representam a vontade do povo. E por isso que não é a função do STF legislar. Então já está sendo mobilizado no Congresso Nacional uma frente parlamentar, e faço um parênteses aqui muito importante, que é uma frente parlamentar composta não só de parlamentares de direitas, não só parlamentares de esquerda, mas das duas ideologias estão se unindo para questionar a questão da usurpação do poder de legislar do Congresso Nacional. Então, assim, o Senado e o Congresso Nacional, independente de ideologia partidária hoje, estão se organizando através dessa frente parlamentar para questionar essa situação. Inclusive, já tem 2 dias que não tem votação na Câmara Federal em protesto à questão da usurpação do poder de legislar. Então, assim, além da questão do aborto, nós vamos discutir hoje tecnicamente isso aqui, da parte religiosa, da parte científica, como o Dom Gil deixou bem claro, a gente tem que alavancar aqui também qual é a função do STF. Qual a função de cada poder dentro. O executivo, ele rege o país, ele faz a gestão sobre o país, ou sobre o município, ou sobre o estado, sobre a tutela da lei. O executivo, ele tem que cumprir a lei, ele não pode legislar porque ele tem que executar a gestão do país, e hora nenhuma ele entra dentro da questão de legislar. Então, o judiciário também tem que obedecer essa questão, né? Então, a gente precisa levar isso com mais seriedade. Lembrando que o papel principal, a função principal do STF é de ser o guardião maior da Constituição. Exatamente, né? Isso é interessante de observar, porque esse é o papel do STF, de ser o guardião da Constituição. E a nossa Constituição, no caso do aborto, por exemplo, ela defende a vida humana desde o seu começo até o fim natural. Então, esta usurpação, como o termo que o vereador usou, que é interessante, é algo que fere a democracia, coloca em risco a democracia. A nossa democracia não pode ser vilipendiada, ela não pode correr risco. Nós somos um povo democrático, nós queremos ser uma democracia. Então, qualquer coisa que venha de qualquer lado que possa colocar em risco a democracia, mexe com o povo. Então, aí é, de fato, um momento importante no país a gente discutir essa situação, né? Qual que é a competência de cada um dos 3 poderes. Essa competência tem que ser respeitada. Se ela for desrespeitada por qualquer um dos 3 poderes, está colocando, sem nenhuma dúvida, em risco o poder do povo, a democracia. Exatamente. Agora, Dom Gil, o senhor falou muito bem aí sobre Constituição, né? A nossa Constituição vigente é a de 1988, certo? E em contrapartida a gente tem, não em contrapartida, mas por outro lado, a gente tem aí um código, uma lei de 1940, né? Tratando aí da questão do aborto, e permitindo o aborto em 3 circunstâncias, né? No caso do estupro, anencefalia e risco de vida, né, para a mãe. Pelas palavras do senhor, né, com a visão aí da Igreja Católica, eu estou entendendo que ainda nesses casos a Igreja seria contra, né? Isso gera uma grande polêmica quando a gente viu recentemente caso de menina de 10 anos, aquela que foi estuprada pelo tio e tal. A ideia nossa aqui não é entrar na polêmica, mas é entender qual é de fato o posicionamento da Igreja Católica, inclusive nesse lado. De fato, a Igreja, o que a Igreja afirma? Que a criança não pode ser penalizada pelo erro dos adultos. Num caso de estupro, quem errou foi a criança, o pai ou a mãe. Então, eu vou matar a criança porque o pai errou, a mãe errou. E em outros casos, como seria? Nós vamos salvar a criança ou matar a criança? Se essa criança já fosse nascida. Tá? Então, aqui a grande questão é o seguinte.
A criança que está no seio da mãe é uma pessoa. Ela não cometeu erro nenhum. Ela está no estado nascente de desenvolvimento. Então, eu não posso determinar a pena de morte para uma pessoa que não cometeu nenhum erro, tá? Então, as consequências desse aborto, por causa de estupro, por exemplo, elas podem ser danosas até para a mãe mesmo. A mãe pode ter, entendeu? A mãe ou o pai podem ter efeitos negativos na sua própria vida. Além de errar, mataram. Então, é o que a igreja ensina, não só a igreja católica, como qualquer outro segmento religioso, e até as outras religiões não cristãs, tá? E até ateus, que não são, compreendem também, certos setores de pessoas que não professam nenhuma religião, compreendem que a criança que está no seio materno é uma outra pessoa. Não é repetição da mãe, não é repetição do pai, e não pode pagar pelo erro dos pais. Por isso a igreja questiona até isso, que já é aprovado no Brasil, tá? Que a criança possa ser eliminada porque os pais erraram, agora vão matar a criança. A questão do anencefalo, a criança que nasce com a malformação, é a mesma coisa, tá? Eu não posso, porque a pessoa é doente, eu não posso deixar de considerá-la como pessoa humana. Vamos levar isso a uma consequência. Por exemplo, se um velho fica doente, fica deformado ou perde a mente, eu posso matá-lo? Eu posso matá-lo porque ele adoeceu? Se uma pessoa teve um acidente, ficou deformada, perdeu parte do seu corpo, mas não morreu, eu posso matá-la? Então, o que está no seio da mãe é uma pessoa. Essa pessoa tem que ser protegida. Se houve problemas, se aconteceram acidentes, se houve qualquer descuido, quem tem que pagar, quem tem que resolver a questão, ou pagar, né? Não vamos dizer pagar, quem tem que resolver a questão são os adultos, não são as crianças que estão ali. Eu não posso eliminar uma criança por causa de um problema, mesmo que não seja um erro, mas um problema que tenha surgido, vamos dizer um acidente. Eu não posso resolver a questão matando a pessoa humana. Aqui é que vem a reflexão da igreja nesse sentido. Sim. E é totalmente compreensível que isso gere muita polêmica, né, João? Porque a população se mobiliza principalmente quando a mãe em questão, né, quem está ali gerando a criança que vai nascer, é uma outra criança de 10 anos. Isso, assim, é de uma covardia muito grande ver que alguém, né, um homem, levou uma criança a gerar outra criança, né? É polêmico de fato. No entanto, o que seria necessário, João? Seria uma emenda à Constituição, talvez colocando ali a vida desde a sua fecundação, e também uma alteração na legislação de 1940? Qual seria, assim, a solução para não gerar interpretações tão variadas e que acabam polemizando os casos? Judite, nós temos consciência que o nosso Código Penal é de 1940 e ele é arcaico. Né? Precisava, sim, de uma reformulação. Isso é indiscutível em todos os setores, não só no assunto do mais polêmico, que é o aborto, liberação das drogas. Em vários outros assuntos, né? Em questão do crime hediondo, né? E ele vem sofrendo algumas alterações. A questão é o seguinte: aonde que tem que fazer essas alterações? Onde tem que fazer essas alterações? Congresso. No Congresso Nacional, né? Toda alteração que vai ser feita no Código Civil, no Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, tem que passar pela vontade popular, que é o Congresso Nacional. É a casa do povo, né? Então, assim, a gente tem essa consciência. Não só o Código Penal, mas várias outras leis no Brasil precisam ser atualizadas, né? A gente precisa de dar um up, né? Principalmente na modernidade, crimes de internet, né? Que tem aí hoje uma reformulação. Então, mas tudo isso passar pelo Congresso Nacional, não é pelo STF. Dom Gil reforçou aqui, né? Eu também, em relação ao Código Penal,
colocação dentro do Código Penal que o aborto, a criança que foi oriunda do estupro, que há um entendimento que não é crime a mãe, né? Isso já é descriminalizado. Isso foi uma modernização do Código Penal, que antes no Código Penal não tinha isso. Então, diante das situações dos estupros, do aumento, né, do direito da mulher, isso foi colocado. Mas passou pelo Congresso, né, Dom Gil? Sim, essa questão é muito polêmica, de fato. Essa questão que você está dizendo da competência, isso tem que ser respeitado, como nós falamos, porque isso cria um perigo, volto a dizer, um perigo muito grande à democracia. Isso não tem nenhuma dúvida. Agora, com relação à reforma legal de leis, a reforma de leis ela é natural durante o caminhar da história. Agora, a gente tem que saber qual é o artigo que a lei vai reformar, porque há certos artigos que são pétreos, eles não podem ser reformados. A vida humana é uma coisa muito séria. Então, eu não posso reformar apenas pela opinião de um grupo que quer isso ou aquilo. Por exemplo, a questão da menina que dá à luz com 10 anos ou 12 anos, tá? Tá certo, quer dizer, a mãe talvez não tenha condição de criar aquela criança, mas vamos comparar com a mãe que morreu no parto. Quem vai criar a criança? Não é a mãe. Terá que vir uma outra pessoa, outro grupo, que vai cuidar daquela criança. E a igreja tem feito isso com muita presteza. Nós temos grupos chamados Provida, que cuidam das crianças que as mães não podem cuidar. A Madre Teresa de Calcutá falou com muita coragem para o mundo inteiro: se alguma mãe quiser abortar, não aborte, manda o filho que eu crio. Ela falou para o mundo inteiro: se a mãe quiser matar a criança, não mate, manda para mim que eu crio. E ela criou uma grande congregação religiosa para proteger a vida. Então, mesmo que a criança vai dar à luz por causa de qualquer problema que surgiu, essa criança não pode ser levada ao estupro. Ela nem tem condição de dizer se eu vou matar, desculpa, estupro não, o aborto. Ela nem tem condição de dizer eu quero que meu filho nasça, eu não quero que meu filho nasça. Ela não tem ainda descrição total. Tá? Nós temos que levá-la a conscientizar que aquela criancinha, por mais que tenha vindo por meios não naturais, ou meios agressivos, aquela criancinha é uma filha de Deus que deve ser protegida. Tá? A mãe, eu tenho que proteger também. Eu tenho que proteger a mãe. A criança foi vítima de alguma coisa, nós temos que protegê-la. Houve um erro social. Então, o que nós temos que fazer? É criar políticas públicas que protejam a mãe e o filho. Não matar o filho em detrimento da mãe. Então, essa reforma no Código, ela não pode ser tratada como uma lei de trânsito. Ela não pode ser tratada como uma lei de menor importância. É a vida humana. Então, mesmo que faça uma reforma de um Código de 1940, que não é velho, porque se você vê a história da humanidade, 70 anos é muito pouco, muita coisa, é muito pouco, né? Estados Unidos tem, a Constituição dos Estados Unidos é aquela lá do século XVIII, tá? Então, a questão fala, tem 70 anos. Não, isso não é tempo, não. Eu estudei história, sou professor de história. Você estuda a história de 2000 anos de cristianismo, ainda é uma parte da história do mundo. O mundo nasceu muito antes, né? Então é preciso a gente ter discrição e muito cuidado quando vai reformar uma lei que trata de uma questão tão importante quanto a vida humana. João, o Dom Gil falou aí sobre políticas públicas, né? E a partir desse caso que eu lembrei aqui da criança de 10 anos estuprada e tal. Aí eu fico pensando aqui, Dom Gil, de políticas públicas na área da educação, né? Porque educação, saúde, né? Será que se a gente tivesse uma população mais bem educada, com capacidade de discernimento de acordo com o que a ciência diz que deve ser um discernimento, as pessoas bem instruídas, bem preparadas, eu acredito, queria ouvir de vocês, que os casos de estupros e até interpretação sobre isso
ela seria mais correta. E os casos de estupro, perdão, talvez diminuíssem em grande quantidade com uma população melhor preparada no sentido da educação. Judite, eu sempre fui um defensor de que o seguinte, um país só evolui, ele só sai do subdesenvolvimento, só sai da pobreza a partir da hora que tem um investimento maciço na educação. Né? A gente tem exemplos, né, no mundo inteiro. Dom Pedro II tinha uma expressão que eu achava muito interessante. Abrir escolas é fechar prisões. É isso aí. Entendeu? Na política de Dom Pedro II, ele batia isso. Abrir escolas é fechar prisões. Agora, é claro que tem escolas e escolas. Exato. A gente tem que ver que tipo de escola, que tipo de orientação que vai ser dada às pessoas. Mas se for uma escola, naquele sentido que a gente imagina... Que ensinamentos mesmo, né? Que ensina a pessoa humana e que defende os direitos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, abrir escolas é fechar prisões. Portanto, sim, o crime diminuiria se nós tivéssemos uma política pública educacional mais perfeita do que temos. Né? Não é só abrir em relação à quantidade, exato, né? Termos escolas de excelência. Exatamente. Digamos porque, assim. Judite, a educação ela deixa de banalizar certos comportamentos humanos. A gente hoje vive uma banalização do sexo, uma banalização do crime, do uso de droga, do comportamento humano. Então, através da educação, você começa a corrigir esses comportamentos. Né? Nós temos aí, eu gosto sempre de citar o Japão como exemplo. Né? O Japão, ele foi um país que foi massacrado na Segunda Guerra Mundial. Né? Através de um grande desastre, que foi as 2 bombas atômicas que deixou o país arrasado. Olha o que se tornou o Japão com investimento maciço na educação, em tecnologia, né? Até o comportamento do japonês, do oriental, em relação a gente, é um comportamento mais ponderado, sim, mais tranquilo. Né? A gente precisa tomar exemplos como esse, né? Para a gente ver o quanto a educação transforma a vida das pessoas. As minhas emendas são, a maior parte dela, quase 70%, é indicado na educação. Eu invisto em creches, principalmente na educação infantil. Em creches, escola de educação infantil e outras escolas. Então, por isso que eu fiz questão de participar do programa de primeira infância, do PMPI, que está sendo implantado no município. Porque isso vai corrigir lá na frente. Então, o que a gente precisa? A gente mudar o comportamento humano. Né? A sexualidade hoje está banalizada. Nós precisamos de fazer políticas públicas para que esse comportamento humano venha a ser desconstruído. Né? Hoje o casamento, o que é o casamento hoje? O casamento hoje é uma instituição que está quase está em crise. Quase ninguém faz questão hoje de manter um casamento. Né? Qualquer coisinha hoje, o casal hoje fica casado 1 ano, 2 anos. E se você tem o senso da perseverança, né? Isso é verdade. É uma crise que nós temos no mundo. É uma tendência dos tempos modernos, né? Uma crise dos tempos modernos. E voltando ao nosso assunto, que é a questão do aborto, igual o Dom Gil falou assim, a questão do estupro, né? Eu também sou contra o aborto na questão do estupro. Mas foi a vontade do Congresso, passou no Congresso, né? Não defeito, dizer que também as reformas às vezes erram. Pois é. Desculpe. Hoje, por exemplo, há países que já estão repensando essa questão de aborto por esses crimes. A Polônia, por exemplo, tinha aprovado a lei do aborto e ela voltou atrás. Hoje, na Polônia, a legislação sobre a vida humana é muito mais nesse sentido, de respeitar a dignidade da pessoa em qualquer circunstância. Polônia, que é um país extremamente católico, né? Católico, progressista, né? Ele venceu muitas coisas da história, né? Uhum. Aí, Judite, o que não pode, é que eu falo, eu tenho certeza, hoje eu falo com propriedade isso, até porque é um dado da Datafolha, né? Da Folha de São Paulo, aliás, a Folha de São Paulo divulgou que 70% da população é contra a liberação das drogas. E que o aborto quase 80% da população é contra a liberação, a descriminalização do aborto. Uhum. Então, assim, eu tenho certeza, e com propriedade eu falo isso, até um exemplo da nossa Casa Legislativa aqui, quando foi a polêmica feita na segunda-feira, que isso não passa no Congresso.
essa questão da modificação dos artigos, né, 25 e 26 do Código Penal, ela não passa no Congresso. O que não pode é um partido que tem 13 deputados hoje, que não significa nem 2% da representatividade dentro do Congresso, usar subfúgio, um atalho, para ir ao Congresso apresentar uma DPF para mudar um Código Penal por causa de ideologia. E a gente sabe que a questão é ideológica, né? Então isso não pode, isso não deve acontecer, porque não é a vontade da maioria. Tanto é que o Congresso agora está se mobilizando. Então, eu volto a falar, o Dom Gil foi muito assertivo na questão da democracia. Nós estamos colocando em risco a democracia do país. Porque hoje a gente começa a flexibilizar a questão da vida através do aborto. Daqui a pouco eles começam a flexibilizar a eutanásia. Aí eles começam a relativizar a vida e começam a segregar as pessoas. Hoje, países que adotaram a discriminação do aborto, o que está acontecendo? Eles estão segregando. Hoje a ciência ela já é capaz de identificar no útero crianças que já não são perfeitas, né? Vamos dizer assim, entre aspas, perfeito, porque para mim não existe perfeição. Só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito, né? Então a criança tem síndrome de Down, aí vai lá com 3 meses, antes dos 3 meses, e impede da criança nascer porque ela tem síndrome de Down. Já está acontecendo nos países que descriminalizaram. Isso é uma segregação. Segregação é uma questão muito antropológica e ética muito grave, porque, imagina, eu tenho uma sobrinha que é Down. Quando os pais souberam que ela era Down, choraram, ficaram pesarosos. Hoje ela é o centro da família. Essa menina hoje é o centro da família, todo mundo tem atenção por ela. Muitas coisas, às vezes, que acontecem até sem a presença dela, com a presença dela perde sentido, vamos dizer, uma discussão, não sei o que e tal. Então, discriminar a criança porque ela é doente ou nasceu com algum problema, isso é um defeito da nossa sociedade atual. Até porque a síndrome de Down, assim como os transtornos autistas, não são considerados doença, né, pela medicina. Exatamente. Eu vi um testemunho de um padre há poucos dias, o vereador João e Judite. O padre disse que foi para trabalhar na Amazônia. Chegou lá no fundo da floresta, eu também já estive lá como missionário. No fundo da floresta encontrou uma senhora que tinha um filho doente. Ele chegou na casa dessa senhora, aquelas casas lá da Amazônia, ela tem um telhado de palha. E ele disse que a mulher recebeu uma parte de um pano, um lençol. Ele percebeu que tinha uma pessoa gemendo lá do outro lado. Aí a mulher foi lá, era o filho dela, de uns 30 anos, não falava, não conversa, não ouvia, acho que nem via, nem nada. Era uma pessoa completamente deformada e gritava e tal. E a mãe foi lá abraçar, beijava e falava: ele é a minha vida. Ele é a minha vida, o sentido da minha vida é ele. Ele vê o conceito que está na cabeça daquela mulher e o conceito que está no mundo social hoje. Aquela pessoa, com toda deformação, ela é pessoa, é filha, é amada. Eu não posso descartar como se fosse um lixo ou como se fosse um câncer. Verdade? E sim, pode, usando aí esse exemplo que o senhor trouxe aí dessa casinha, dessa mãe com esse filho, né, gemendo e totalmente deformado, a pessoa ser bem orientada no caso de recorrer a políticas públicas já existentes no quesito de terapias, né, como proporcionar uma qualidade de vida digna para um filho nesse estado, né? A orientação é tudo, mais uma vez. Essa senhora condições de tratar o filho com mais atenção do que ela sozinha resolver todos os problemas. O grande problema da sociedade atual, não estou criticando político nem qualquer corrente. Eu estou dizendo o seguinte: o grande problema hoje é filosófico, né? O Papa Bento XVI dizia que o problema de hoje é filosofia. Há uma corrente chamada filosofia débole, filosofia frágil, pensamento frágil. Então, nós não queremos sacrifício,
Nós não queremos mortificação, nós não queremos problemas, nós queremos viver confortavelmente. E para que eu possa viver confortavelmente, eu tenho o direito, às vezes, de acabar até com a vida do outro. Tá? Então, isso é uma filosofia débil, uma filosofia frágil. A respeito de uma antropologia que deve ser vencida e não deve ser alimentada, né? Então, num caso deste, uma pessoa que é completamente deformada, ela não deixou de ser pessoa. Ela, no nosso caso, religioso, nós todos somos religiosos, ela não deixou de ser filho de Deus. Nós não compreendemos todos os mistérios da vida, mas compreendemos que há uma coisa que Deus criou e que soluciona tudo, que é o amor. Pelo amor você vence tudo. Então, eu não posso ter uma vida de conforto total, tá? E pensando que eu não tenho que se sacrificar por alguém. A própria natureza nos leva a isso. A mãe, como esse exemplo que eu dei, mas qualquer mãe tem o instinto de proteção para o seu filho. Isso é natural. Como é que eu posso criar uma lei abortista que quebra esse instinto de proteção? Por mais que a mãe, individualmente, não queira, ou uma mulher acha que deve proteger o seu corpo não tendo gravidez, isso é uma questão individual. Mas se você vê como uma questão antropológica, é natural da mulher proteger o filho, como, aliás, qualquer animal. As mães protegem os seus filhotes. Então, isso é uma questão filosófica hoje. Então, penso que a gente tem que ter muita compreensão nesse sentido. Vamos deixar nos levar por esse sentido de deboleza, de fragilidade, de causar, para eu ficar livre do problema, eu poder matar. Entendeu? A gente já está chegando aí no nosso tempo, né, para finalizar o programa. Queria ir para as considerações finais, João, mas queria fazer uma provocação, entre aspas, também. A gente falou aqui bastante de educação e do papel de uma educação de excelência, de qualidade. Muito se fala hoje também sobre educação sexual nas escolas, né? E como deveria ser essa educação sexual, na visão de ambos, para que, inclusive, por meio dessa educação social, dessa conscientização, né, as mulheres, as meninas ali pequenas crescerem entendendo sobre métodos contraceptivos, talvez, ou sobre como devem tratar seu corpo, não sei. E os homens também, os meninos desde pequenininho, entendendo sobre várias coisas aí que são importantes de se entender, né? É importante uma educação sexual que não seja para ensinar como se faz sexo, não é essa a ideia, né? É uma educação sexual no sentido de alertar e conscientizar sobre o papel do homem e o papel da mulher nessa questão reprodutiva ou do sexo. Judite, eu acho que a educação sexual ela tem que estar presente, sim, não só na escola, mas também dentro da família. Né? A determinada idade de filhos, né? Os pais devem inserir assim um assunto, né? Dentro de casa, mas desde que essa educação sexual na escola ela não leve para a parte ideológica, né? Igual você falou, para banalizar mais ainda a questão da sexualidade, né? Ela tem que ser tratada, né? Para até orientar, como você falou, a menina, o menino, o adolescente, né? E ser introduzida também, Judite, numa fase de realmente que a criança vai absorver aquilo, vai ter aprendizado daquilo. Sim. Porque existe... No momento certo. É um momento pedagógico de se inserir isso na educação. Tem um momento. Não é pegar a criança lá que hoje tem... não está no momento de aprender da forma que tem que ser inserido na educação e começar a apresentar para a criança coisas que não devem ser apresentadas naquele momento, né? Então tem que ser discutida a forma como essa educação sexual vai entrar nas escolas, quando que vai entrar e deixando a ideologia de lado, deixando a parte ideológica de lado. Que está sendo também, a gente vê isso dentro de algumas escolas públicas, ou até mesmo dentro das universidades, a banalização da sexualidade, né? Então a gente precisa educar, né, ensinar, mas de modo correto.
de modo sério, de modo científico, né? Para que as pessoas, né? O desafio está em chegar a esse tal modo correto, né, Dom Gil? No livro do Eclesiástico, na Sagrada Escritura, está escrito: debaixo do céu há tempo para tudo. Há tempo para ensinar, há tempo para não ensinar, há tempo para amar, há tempo para deixar de amar. Tem que entender bem esse assunto. Sim. Mas lá, debaixo do sol tem tempo para tudo. A pessoa humana, ela se evolui pouco a pouco. Eu não posso dar uma comida, que São Paulo também diz, eu não posso dar uma comida de adulto para uma criança. Eu vou dar leite materno para a criança e depois o adulto vai ter só comida sólida. O erro hoje da educação sexual é pensar que eu posso dar tudo para a criança desde que ela nasceu, está na escola, e não respeitar as etapas de evolução da criança. Então, não respeitando a etapa, aquilo deixa de ser uma educação para ser uma deformação e pode ter consequências muito graves no futuro, tá? Eu tenho 73 anos. Eu fui para o seminário com 11 anos de idade. O meu seminário tinha aula de educação sexual, através da matéria de biologia, às vezes palestras. Nós tínhamos uma educação sexual, não se chamava naquela época educação sexual, mas nós fomos formados a respeito do valor do corpo, o desenvolvimento do corpo, tá? As relações de homem e mulher, as relações, então... Respeito. Respeito. Então, nós somos educados. Agora, o que está se propondo hoje, por certas correntes, é uma educação sexual um pouco complicada, como o vereador falou muito bem. Quer dizer, eu tenho que saber o que eu vou ensinar na etapa da criança, da pessoa humana que está na escola. Eu não posso utilizar a educação sexual para alimentar ideologias. Isso muito bem. Isso aí. Depois dessas sábias considerações, então, a gente vai finalizar o programa. Queria deixar um espacinho para as considerações finais, caso ambos queiram fazê-las. Eu gostaria muito de agradecer novamente a presença do Dom Gil nesse podcast, de muita importância. Para mim, pessoalmente, é muito importante esse assunto, mexe muito comigo por questões pessoais, né? Eu não vou expor aqui a situação, mas segunda-feira eu me exaltei na plenária e ficou a público. Então, para mim, mexe muito comigo, mexe muito mesmo. E é um assunto que a sociedade devia abraçar mais, né? Então, eu quero deixar para a sociedade que, quando assistir esse podcast, né, ajuda a divulgar, ajuda a compartilhar esse podcast, né, para que a sociedade comece a discutir esse assunto com mais seriedade. Dom Gil foi muito feliz nas palavras dele aqui, da visão religiosa e da visão científica também, né? Um ser inocente não pode pagar o erro de um adulto, né? E todo mundo hoje sabe, né? Sabe como se engravida, como que se tem uma criança, como se constitui uma família. Então não é segredo para ninguém. Então, descriminalizar um artigo do Código Penal que vai mexer com a vida humana, vai violar a vida humana, né? Que se diz que é inviolável no artigo 5º, então a gente precisa mesmo discutir isso. Obrigado, Judite, pela oportunidade, né? Obrigado, Dom Gil, né? E que Deus, né, dentro da sua misericórdia e no Espírito Santo, possa iluminar, né, as autoridades brasileiras para que seja realmente defendida a vida. Que no final das contas seja defendida a vida, né? Eu tenho certeza. Ninguém pode tirar, eu falei isso na minha fala na segunda-feira, ninguém pode tirar a missão de Deus na vida de uma pessoa simplesmente por causa de um papel, né? Deus tem uma missão para cada um desde a sua fecundação. Se a pessoa vem deficiente, se a pessoa veio pelo meio que a pessoa veio, ele tem uma missão nessa terra. Eu faço essa leitura da minha vida. A gente tem uma missão aqui, né? Então, ninguém tem o direito de tirar a missão de Deus na vida das pessoas. Obrigado. Isso aí. Dom Gil? Agradeço também essa oportunidade de conversar aqui sobre esse assunto tão empolgante, né? Como seja a defesa da vida. E agradeço, então, a você, vereador João Wagner, a você, Judite, por esses momentos de convivência aqui. A minha mensagem final é o seguinte: Deus não incomoda ninguém. Deus só acrescenta.
Nunca procure resolver problemas sem Deus. Nunca procure resolver problemas sem oração. A oração é o nosso contato com Deus, e Deus que nos fez assim, capazes de ter contato com Ele. Então, nesse momento, eu quero convocar todos que estão nos acompanhando para não se esquecerem de Deus, não se esquecerem dos seus princípios religiosos. E isso está acima de muitos conceitos políticos e, claro, muito acima de ideologias. Nosso compromisso é com Deus, e Deus nos ensina a viver e a resolver os nossos problemas. E o resumo de toda a doutrina, de toda a Bíblia, é uma única palavra: amor. No sentido bíblico, não o amor, às vezes deformado, como podemos ver por aí. Sentido bíblico. Pense em Deus, reze a Deus, e vamos pedir a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do nosso país, que nos ajude a superar esse momento tão terrível pelo qual estamos passando, onde a vida humana está correndo o risco de ser desrespeitada. Obrigado. Novamente, muito obrigada a ambos, tá? Foi uma honra. E agradeço a você também que ficou com a gente aqui acompanhando essa conversa do nosso Café com Política. O programa vai ao ar às terças-feiras, quintas e sábados às 9 da noite, e todos os episódios gravados até agora estão disponíveis no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço e até a próxima.